Vamos lá! Oi gente, eu me chamo Letícia Souza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é um espaço para nós falarmos sobre a maternidade, mas de maneira leve, por favor, sem pressão. Acho que já tem muita pressão de todos os lados nos ombros da pobre mãe, da pobre não. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês um tema super especial sobre 4 livros que você, mamãe, precisa ler e quer um spoiler? Metade deles não tem nada a ver com maternidade. Mas antes da gente entrar no nosso tema principal, vou te pedir todas aquelas coisinhas de praxe. Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa aqui no comentário. Antes de eu te falar quais são os meus livros essenciais, eu quero que você digite aqui nos comentários qual um livro que você acredita assim que toda mãe precisa ler. Vai, vou te dar um segundo. Digita aí. Eu também vou deixar aqui na descrição os links para cada um desses livros que eu vou citar. Então, se você quiser, você já pode ali pegar, comprar e aprender. Vai valer a pena. Mas vamos lá. Eu falei para se inscrever? Falou. E para ativar o sininho? Eu não lembro, mas para se inscrever sim. Enfim, dá o like, se inscreve, deixa tudo isso aí. E agora vamos para o que importa. O primeiro livro, esse sim, tem a ver com maternidade, mas que é um livro essencial, é Pastoreando o Coração da Criança. Gente, esse livro é incrível. Ele fala sobre criação de filhos, obviamente, sobre uma perspectiva cristã, sobre correção, aqueles temas mais polêmicos, e eu acho muito interessante. Se eu pudesse, assim, citar um ensinamento desse livro, que é o meu favorito, que literalmente mudou a minha visão sobre a maternidade, é como o autor traz a nossa autoridade como pais em relação aos nossos filhos. A ideia que ele desenvolve é que nossa autoridade ela não é absoluta, mas sim um reflexo da autoridade de Deus. Então, quando nós aplicamos a nossa autoridade de maneira certa, né, não de maneira ruim, digamos assim, autoritária, porque autoridade e autoritarismo são duas coisas bem diferentes, mas de maneira sábia, assim como Deus, né, aplica a sua autoridade sobre nós. Isso é literalmente o primeiro contato que os nossos filhos têm com o Criador. Isso é essencial na formação de fé na vida deles. Então, se você quer um livro aí, eu diria que introdutório, mas muito profundo e poderoso, não deixa de ler esse livro, Pastoreando o Coração da Criança. Tem que estar top 1 aí na sua lista. O segundo livro, que é um dos meus favoritos, eu já li esse livro assim, já li ele inteiro uma vez, mas fico revisitando os princípios dele. Se chama Hábitos Atômicos. Gente, esse livro não tem nada a ver com maternidade. É um livro sobre hábitos. Alguns imaginam até que ele seja sobre autoajuda, mas eu digo pra você, mamãe do século 21, esse livro é essencial. Basicamente, o autor vai trazer sobre como você criar bons hábitos na sua vida. E por que eu acho que esse livro é tão importante para a maternidade? Porque ele fala sobre organização, sobre como você alcançar os objetivos que você deseja. E cá entre nós, gente, ainda que você seja mãe e dona de casa, ninguém faz só uma coisa a vida inteira. A gente tá ali se equilibrando entre as demandas da casa, entre as demandas do filho, a demanda do trabalho, quem tem, a demanda do casamento. Então são diversas coisas e eu acredito que a organização é um pilar muito importante, é uma característica essencial se a gente realmente quer se desenvolver da melhor forma em cada um desses aspectos. Então esse livro te traz assim a substância de como alcançar o seu objetivo. Porque eu vejo muitas pessoas falando na internet sobre como você deve ser assim ou como você deve ser assado, como você deve alcançar os objetivos da mãe perfeita, que é impossível. Aí eu vejo também um outro lado, uma outra história, onde as pessoas dizem que é impossível, que você não vai dar conta, que a maternidade é difícil. E esse livro te traz para a prática, te traz para o real, te traz para o aqui e para o agora. Ok, vamos fazer uma análise do que eu tenho? Quais são os hábitos que eu tenho? Quais são
os hábitos que a minha família tem, aonde eu quero chegar e o que eu quero desenvolver. E aí sim, isso te dá ferramentas poderosas de como sair do lugar que você tá. Obviamente a gente nunca chega no lugar que a gente quer chegar da noite para o dia, mas eu acredito que usando as estratégias corretas a gente pode desenvolver aí uma rotina familiar muito mais saudável e que vai nos ajudar a dar conta aí de todas essas demandas. O terceiro livro, mais uma vez, não tem nada a ver com maternidade, mas foi um livro que me impactou profundamente e ele se chama O Esplendor de Deus, do autor John Bevere. Esse livro, gente, literalmente acho que mudou a minha vida, sabe? E ele não fala sobre maternidade, mas foi um livro que me ministrou pessoalmente. E por que ele está aqui nessa lista? Porque eu acredito que a maternidade, ela não pode anular a mulher. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo que muitas mães, ao longo da história, se colocam, às vezes por necessidade, né? Ou por cobrança. Não acredito que de uma maneira intencional essa mulher se coloca num lugar de se autoanular, onde os filhos vêm para frente, onde a família é prioridade. E embora tudo isso seja muito importante, eu não estou advogando contra a família, eu acredito que para a gente dar o nosso melhor para a nossa família, nós precisamos de cuidado, nós precisamos estar curadas, sermos ministradas. Então nós vamos poder entregar para a nossa criança tudo aquilo que está sendo primeiro trabalhado em nós. O outro lado também é verdadeiro. Quando nós estamos feridas, chateadas, cansadas, nós acabamos depositando tudo diante dos nossos filhos, né? Literalmente vomitando tudo sobre eles. Então esse livro foi um livro que me ministrou profundamente, que impactou a minha vida. E eu acredito que talvez pode impactar a sua também. Ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, como esse relacionamento precisa estar em prioridade, onde a gente precisa voltar, se autoanalisar. E o mais interessante é que ele é escrito em maneira de devocional. Então até ajuda a gente, você só precisa ler ali 10 páginas por dia e você vai meditando em cima daquele tema, né, dia a dia. Enfim, é fantástico. E é um lembrete aqui nessa lista de que, mamãe, para você ser essa mãe aí excelente que você sonha ser, você também precisa cuidar de você. E o último livro, ele é um livro mais prático, mas que me ajudou muito no início da minha maternidade, que se chama Moms on Call. Então, eu não sei qual é a tradução livre dele, mas basicamente é um livro sobre rotina do sono. E por que um livro em inglês sobre rotina do sono está aqui nessa lista? Eu vejo que nós temos acesso a muitas informações, mas às vezes informações picotadas. E a verdade, gente, é que em 10, 15 minutos, muitas vezes em 3 ou 10 segundos de vídeo, seja no Instagram ou no YouTube, às vezes a gente não consegue entender profundamente sobre um tema. Isso gera questionamentos, isso gera ansiedade. Então esse livro sobre rotina de sono me ajudou a ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre o assunto e a aplicar, né, aquilo que eu achava interessante ou não na rotina com os meus filhos. Quando eu me deparei com cursos sobre o sono, com reels sobre o assunto, eu já tinha uma base fundamentada, né, que eu tinha aprendido nesse livro, e agora eu consigo julgar melhor esses conteúdos, absorver aquilo que é interessante e rejeitar aquilo que para mim não faz sentido. Então, esse livro tá aqui, né, na verdade como uma categoria. E uma indicação minha para você: leia bons livros sobre assuntos diferenciados na maternidade. Então, ao invés só de ficar procurando conteúdo na internet, obviamente, não estou falando contra, eu estou aqui fazendo conteúdo na internet, às vezes é interessante a gente sair desse lugar, a gente mergulhar de maneira mais profunda, porque você vai levar aí uns 10 dias lendo um livro, um mês, 2 meses, você vai pensar sobre aquilo de maneira muito mais profunda do que só assistir um vídeo rápido. Então isso vai te ajudar a julgar melhor os conteúdos que você está assistindo e a tirar um pouco daquela ansiedade que vem quando a gente assiste 30 opiniões diferentes sobre uma coisa e a gente fica tentando entender qual o melhor caminho para a nossa família.
Então, recapitulando, livros que eu acho que são essenciais. Pastoreando o Coração da Criança, Hábitos Atômicos, O Esplendor de Deus e Moms on Call, que entrou aqui mais como uma categoria sobre bons livros de direcionamentos ali para a maternidade. Eu espero que de alguma forma eu tenha despertado você nesse vídeo a ler bons livros e a aumentar o seu conhecimento, seja a nível pessoal, a nível da maternidade, talvez a nível da sua profissão também. E não deixe de dar o seu like. Mais uma vez, os links estão aqui na descrição. Se você se interessou por algum, é só clicar e você já vai ser direcionado para esse livro. Espero que isso possa te edificar. Beijo e até o próximo vídeo.